Shalom para todos vocês do nosso canal da professora Carla Damasceno. É sempre um prazer ter você comigo aqui no meu canal, onde a gente fala de Israel, a gente fala de Bíblia, falamos de hebraico, falamos de história e de vez em quando a gente dá um giro pelo mundo também. Eu estou hoje em Roma, aqui na Itália, e atrás de mim está o Coliseu. E o Coliseu, ele traz para nós uma lição muito importante. Ele traz uma lição muito importante, principalmente para os cristãos e principalmente para os cristãos que vivem em liberdade. Aqueles cristãos que vivem em liberdade no mundo, que podem publicamente confessar sua fé em Deus, no Deus único, né? No Adonai Echad de Israel, no Deus único de Israel, que podem confessar sua fé em Jesus Cristo, aquele que é o Salvador de toda a humanidade, aquele que pode ler publicamente as suas Bíblias, publicamente, sem medo, sem represálias, sem medo de serem presos, de serem torturados, de serem massacrados, como aconteceu aqui com os cristãos do primeiro século. A gente tem uma história muito marcante com os cristãos dos primeiros séculos. Eram cristãos de verdade, porque os imperadores daquela época, né, do primeiro século, segundo século e até o terceiro século da era cristã, eles traziam os cristãos aqui para o Coliseu. Com o objetivo de quê? Esse Coliseu ele foi construído, né, para o povo, para a população de Roma, pelo imperador que não era tão assim bem quisto pelos romanos. Então ele queria fazer uma gracinha, vamos dizer assim, para a população e construiu em apenas 8 anos todo esse anfiteatro que nós chamamos hoje de Coliseu. E lá aconteciam muitas coisas interessantes, como por exemplo, como por exemplo, lutas de gladiadores, batalhas navais, aquilo que entretinha as pessoas. Tudo aquilo, e era de graça, gente. O pessoal recebia ingresso de graça e lá dentro também recebia comida de graça. Daí a gente tem aquela frase de pão e circo que vai tirar a mente das pessoas daquilo que importa, na verdade, que está acontecendo na nação. Enquanto eles entretinham o povo aqui com lutas de gladiadores, com batalhas navais e com jogos e tudo mais, o governo fazia o que queria, porque o povo vinha para cá para ter pão de graça e para ter entretenimento de graça também. Muito bem, mas no meio desses entretenimentos, para poder alegrar ainda mais o povo, eles traziam os cristãos para cá. E aqui acontecia algo horrível. Os cristãos eram massacrados pelos romanos, aqui nesse lugar. E aqui então eram tragas famílias inteiras, de pais, mães, crianças, bebês, adolescentes, idosos, não importam. E eles deixavam os leões ficarem famintos, muito famintos, e lançavam todos os cristãos no meio da arena, para que esses leões pudessem comê-los vivos. E enquanto isso o povo se divertia com o sangue dos cristãos sendo derramados aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é para uma coisa. O que fazia com que essa população romana se alegrasse na morte dos cristãos? O que fazia a população romana se alegrar na morte dessas pessoas de forma tão violenta e tão sangrenta? Era uma coisa chamada paganismo. E é uma praga essa história de paganismo, porque existe uma potestade por trás delas que faz com que o ser humano ele perca até a sua capacidade humana de compaixão para com o outro. Então que nós possamos hoje, no dia de hoje, nós temos compaixão das pessoas, bondade, amor, sentir a dor do outro com mais facilidade, porque hoje nós somos livres, não precisamos mais sermos massacrados dessa forma como os primeiros cristãos foram. E olha, foram pessoas que de verdade eram cristãs, porque morriam, mas não negavam a sua fé. E que nós hoje possamos aprender com essa lição, sermos mais bondosos uns para com os outros e não negarmos a nossa fé. Que Deus te abençoe.